Alô? Estou. Então, mãezinha, Então, como é que estás? está tudo? Estás onde agora? Estou em Lisboa. Ah, isso é perto de casa, é fixe. É, é pertinho de casa. E tu? O que andas a fazer? Estás a trabalhar? Estou aqui a fazer uma pausazinha com o cigarro. Ah, Estás a ver aquela. Eu já te devo ter falado da minha colega do bar, a Alia. iraniana. O pai dela foi ao Irão visitar família e não sei o quê. E chegou Hum, lá, apaixonou-se por uma miúda e veio sim. embora. E a miúda telefonou-lhe depois dele ter estado lá uns tempos e ter se envolvido com ela, a dizer que Hum, está grávida. hum. E o que é que acontece? O Irão Elas não conseguem sair de lá, não é? só podem sair de lá com um pedido do pai ou do marido e depois da Guarda Nacional, ou lá o que é a polícia deles, permitir. O que não vai acontecer porque ela é solteira e tem um filho fora do casamento. Provavelmente iam obrigá-la a abortar. A abortar ou sofrer o tipo de consequências. Eles são malucos lá. E então, o que é que me pediu o pai dela? A ver se eu podia pegar numa fotografia dessa namorada dele e numa Sim. fotografia da filha e no Photoshop misturar as duas para fazer uma que seja parecida com ambas, de maneira que a filha dê o passaporte de belga que ela tem como extraviado e vai fazer o Hum. novo passaporte com esta nova fotografia. E tu aceitaste? Isso é ilegal? E ele queria-me pagar, eu não Opa, aceitei. coitada, a miúda também, cara, lá também é aquela, não é? É uma questão de humanidade. E eu também não aceitei dinheiro, que ele queria-me pagar, até me queria dar um maço de Marlboro e eu até o maço de Marlboro rejeitei. Eu disse, eu nem sequer fumo Marlboro, já é a segunda pessoa que me oferece Marlboro. É Vamos assim, ver. não é fácil descobrir, não é? Epá, um problema, essa moça caça lá no Irão e não vai parar à prisão, mas isso já é com eles, não é? Eu não sei. É Ninguém, uma, tu, tenha de pá, fazer um bom trabalho para aquele ficar mesmo impecável. pois, É que o exato. engraçado é que a filha, a minha São amiga, é parecidas. parecida com a namorada, que é um bocado o gajo devia falar com o Freud, porra. Mas acho que sim, isso tem que. Já, espera aí, olha, eu tenho de ir para dentro que já estou aqui a fumar há bem da tempo e está a começar a ficar busy. Tá. Beijinhos, Depois então. falamos, beijinhos, Como é que está está bem? o teu braço? Queimaste no outro dia? Está fixe, é dizer, está uma merda, No outro dia, quer dizer, já. mas tive uma já. enfermeira a tratar disto e pronto, olha. Saudades tuas, mas é. Beijinhos, também eu, em Beijinhos breve. grandes, vá, bom trabalho. Depois Beijinhos, liga logo. está bem, está bem. Tá, Tchau. beijo. Tchau. Ode aux femmes. Ainsi parlait une sensorienne. Aujourd'hui, la voix d'une femme au milieu et avec des millions d'autres, toi, Clara. Une diaspora, dispersion, de femmes sauvages et en recherche de liberté, dans le monde qui se réunissent, se rencontrent et qui, dans cette urgence absolue, s'étreignent fortement pour ne plus se perdre au son émouvant de la cornemuse. Les archétypes féminins tissent les étoffes colorées des cultures. Les habits de ces tissus se retirent, se rhabillent, travestissent une femme en homme le temps d'un poème de Bilitis au Jardin des Délices, où le vin et l'amour enivrent les hommes et les femmes jusqu'au petit matin, dans sa bacchanale, sur les tapis volants des mille et une nuits. Les sources des légendes se confondent et s'étendent. And fact is, a lot of people that we have interviewed, they said, we asked, like, who are your favorite poets? And the contemporary one that appeared the most was him, and also sometimes Farouk. And you have more characteristics about him? If this is Iran, this is the north, this is Caspian Sea, this is the Afghanistan and Pakistan, and here you have Turkey. It was Russia, of course. Here you have Persian Gulf, and you go towards the Indian Ocean. Okay? So here you have Pakistan. Vamos roubar a vida e depois dividi-la entre dois encontros. Vamos tentar entender, tu e eu, algo sobre a natureza da pedra. Vamos discernir as coisas mais rapidamente. É muito bonito no processo criativo, quando tu tens realmente esse primeiro, o início, onde tudo é possível. E o tema e o país em questão e a altura do mundo foi um bocadinho assustador, não é? Onde é que eu vou pegar? Como é que eu vou pegar? Por um lado é assustador, mas também é aliciante. Não fazes julgamento, estás simplesmente a conhecer, a perceber, e depois as coisas
as coisas vão tomando forma, não é? E tu vais te direcionando e vais escolhendo para onde é que queres pegar. Fui-me apercebendo da riqueza cultural, não é? Poética, dança, musical, pintura, artistas e quis fazer um trabalho nessa direção. E nós temos toda uma série de preconceitos e de uma ideia de uma realidade muito escura, não é? Aquilo com que ficamos é o medo, as pessoas não é, que são, obviamente, que são muito reprimidas, mas é uma tristeza e não, há muita alegria, há uma liberdade dentro não é, da não liberdade e da opressão, há dança dentro das restrições que existem. Dans son mouvement perpétuel, une cigane, une derviche tourneuse, le cœur même du monde bas, tourne et emporte avec elle ses consoeurs dans une onde douce et fascinante. Et dans cette ronde commune et diverse à la fois, flamboie et brille de tous ses feux, au battement des tambours, aux peaux de chèvre. Les gardiennes de la sagesse des sens, passeuses de lumière, dans une solennelle attention nous orientent, sensoriennes, tenant dans leurs mains leurs livres. Ici, lumière humide, terrienne, ouverte, dans l'antre des plis de sa montagne, l'eau ressource, jaillit du plus profond, interne. Et la marche chorale des femmes pose les adufs. Ei! João, estava-te a pedir isso, estás a ver? Estava-te a pedir os... Ou seja, acho que inicialmente bateu-me bué conhecer a Hélia e perceber que ela, apesar de todos os constrangimentos que podia acontecer e coisas que podiam decorrer do facto dela se meter em projetos de dança, sendo iraniana, tipo, de perceber que ela se pôs na totalidade num projeto destes, sabes, ver a disponibilidade daquela pessoa, que no fundo demonstra uma enorme coragem, foi assim muito inspirador. Tivemos uma empatia grande logo desde o início e a Hélia, talvez também por o período que está na vida dela, disse rapidamente que sim, ou seja, abriu-se completamente a esta aventura e a Hélia tem uma grande mais-valia, é que faz desde já há muitos anos um trabalho de investigação sobre dança e música e aspectos da cultura e tem coisas escritas de uma grande vastidão, porque ela foi uma consultora durante este projeto todo e ao mesmo tempo alguém que também serviu aqui de um certo barómetro, sabes, porque também é muito difícil nós estarmos assim, como é que tu te vais apropriar, não é, de uma cultura, de elementos tão específicos, tão identitários não é, de um país, e o que é que tu vais fazer com isso, não é? E acho que depois criou também uma sororidade e uma espécie de compromisso tácito entre nós todas, de que esta magia não podia ser quebrada, porque o que estávamos a fazer seria por todas as mulheres que estariam em situações difíceis, sabes? Tipo, ou seja, como se estivéssemos a fazer este projeto pelas mulheres iranianas. Eu acho que desde muito cedo eu quis pegar na questão da mulher, para mim também fazia sentido, e mesmo em conversas com o próprio Rui de Lesbos Graça, todos nós sentimos, e eu acho que as mulheres ainda mais, não só o que se passa de uma forma transversal e mundial e o papel da mulher, não é, na sociedade e aquilo que vive e que viveu e que sofreu e que sofre, mas particularmente no Irão.
veio naturalmente um grupo de mulheres, uma cumplicidade feminina, um debate sobre o tema, as conversas que se geraram à volta disso também, e depois um encontro que eu acho que é muito objetivo, não é? De uma energia feminina, como tu estás a dizer, não é? Que são energias, não é? Que são energias diferentes e ao mesmo tempo ali mulheres bastante fortes. Estou? Então, Como é? como é? Está um frio do caralho, como é? Isto é... Opá, Estou a ligar porque... Lembras-te do ano passado eu ter-te contado de uma miúda no Irão, não sei o que mais. sempre que ia depois fazer que uma fizeste fotografia. aquela mistura das O fotos. truque funcionou e ela acabou por vir, Sim. conseguia Disseste. vir, pronto. Pronto, E estava tudo juntou-se bem. com o pai, estavam todos contentes. Teve a criancinha. E o que é que aconteceu? Depois da criança nascer e já mesmo durante a gravidez, começaram-se a dar muito mal. Oi. E o que é que a moça fez? Fugiu de casa, do marido, não é? Que é Sim. o pai da minha amiga, e foi à polícia fazer queixa do gajo por rapto. Oi. Estou-te a dizer. E agora está marcado uma sessão em tribunal para a semana que vem. Não sei se entretanto não vai ser adiada. E vão-me chamar a mim como testemunha. Como testemunha do Como quê? testemunha porque eu ajudei a fazer a fotografia. Porque ela depois levou para lá o passaporte e disse-lhe que aquela não era ela. Fogo, isso não te vai dar chatice? Não sei. Não. Já me disseram que devia arranjar advogado, mas eu depois também falei para lá e disse que eu não posso levar advogado porque eu não sou acusado de Pois, nada. tens testemunha, Eu não és como arguído testemunha. neste momento. Se for preciso de alguma coisa sobre a coisa mal parada, meto-me no Renault Clio e venho-me embora. Fogo, já ouvi porra. Quando é que é a audiência? É, quinta-feira da semana que vem. Vai-me dizendo desenvolvimentos, nem que eu te vá buscar aí. Mas é. Olha, espera aí que vem ali um cliente. É? Tenho dito, está bem. Pronto, olha, manda-me reiki, manda reiki lá para o juiz a ver se não me lixa. Eu tenho mandado reiki quase todos os dias, já disse para mandar-te reiki. Deve estar com uma conta de reiki do cara. Deve ser. Não gasta luz. Olha, vá, beijinho. Beijoca, depois das tá, notícias também, beijinho, quando tá, souber. qualquer coisa. Mas é mais bonito quando vocês fazem tum. E depois levantam-se em vez de estar aqui à espera aqui. Estão a perceber? O segundo tum. Ok? Eu acho que é no segundo também. Ele vai. Até vocês podem acertar. Eu não sei porque é que eu escolhi 5 bailarinas, mas foi o número 5. Eu não sei porque é que eu quis dividir o espetáculo em 5 partes, mas o espetáculo estava dividido em 5 partes. Portanto, estas são as tais coisas, algumas, não é? Como um exemplo de uma certa intuição. É assim, eu acho que a intuição também se trabalha. A intuição é uma coisa que não vem para obra e graça do Espírito Santo, eu acho. Enquanto que há coisas que são muito definidas e muito claras e que obedecem a critérios, eu acredito que há coisas que são invisíveis, mas que tu as vês, certo? Ou que tu as entendes, ou que tu percebes, que tu desvendas. E eu acho que a intuição também é isso, não é? شکوفه میرقصد از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری عطر جان پرور گل میبرد هوشم نغمه مرغ چمن کرده خاموشم این شکوفه خنده تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
outro mundo impermeável às palavras. Nele, nem a vida teme a morte, nem a primavera dá lugar ao outono. A utilização vocal de ter alguns poemas ditos que eu queria, é verdade que são todos do Rumi. Ou seja, não sei, mas os poemas dele foram-me situando também em relação à peça. Eu acho que o Rumi, e isto foi unânime em relação a nós e à nossa escolha, aqueles poemas que nós, ou seja, tinham uma abertura precisamente para uma certa transcendência. Quando eu ia tirando um papel, não é? De repente, de um Khayyam, ia dizer, ok, vamos ler agora isto nesta situação. E sentir que não era aquilo. E de repente vais a um Rumi e aquilo tem a abertura suficiente para tu poderes viajar. As coisas foram sendo escolhidas. Não foi, agora vamos fazer isto e agora vamos escolher aquilo e agora vamos, não é? Portanto, o processo criativo, ele é muito, ao mesmo tempo acaba por ser um bocadinho atabalhoado, não é? E de serem várias coisas, acontecem várias coisas ao mesmo tempo e vão sendo várias coisas trabalhadas também ao mesmo tempo e não começamos pelo princípio e acabamos no fim, não é? E pronto, e não vamos agora, vamos à poesia e agora vamos ao movimento e agora vamos às danças e agora vamos à música. De vários poemas que nós tivemos traduzidos, e alguns para inglês, depois tentámos traduzir para português, depois houve pessoas também como a Sepidé que nos fizeram traduções. Não sinto que está ali a Ok, obrigado. Aqui estou em teu jardim, sob a árvore que concede todos os desejos. Tão cheio de fogo estou, que danço sem música. Le masque se retire, maintenant. Les cheveux prennent le vent, au chant des grenouilles dans la nuit profonde des marais, entourée de sorcières, de celles qui savent, de celles qui arrachent les cris, donnent la vie. La femme se dénude et éclaire sa beauté sublime dans une audace qui nous fait rougir. La légende des 4 filles mortes ou des filles sans main nous taquine et nous rappelle à la vie dans une danse folle guidée par la prêtresse. Les filles enfants redeviennent femmes dans un cycle sans fin. Leurs jambes invitent, s'écartent, se resserrent, portent dans leurs bras le monde. Le chant profond de la faucheuse berce tout d'abord. À Armita Garawand, à Masha Amini et à toutes les autres femmes qui ont perdu la vie au nom de leur liberté. Estou. Alô? Olha, já me safei, tu não estás a ver o filme que foi aquela merda, foda-se. A sério? Porra, mas como é que correu? Disse-lhe que fiz o que fiz, porque era objetor de consciência, por sim a pena e que era contra as fronteiras a que as pessoas se deviam poder movimentar livremente no mundo. Olha, a vez de ver, foi a chacota geral. Primeiro, ninguém se riu, não é? Ficou tudo calado, mas assim que a juíza começa-se a rir e diz-me, olha, não é assim que funciona, tu não podes ser objetor de consciência e ir assaltar um banco, por exemplo. Pois, se calhar não. Ai, E pronto, e ela neste momento a rir-se, não sei o que, chamou à frente o procurador e o advogado do nosso lado. E tiveram lá a falar um bocadinho e ela depois comunica que decidiram não instaurar um processo anexo contra mim, mas que eu tinha de prometer que nunca mais voltava a fazer uma coisa assim, a mais pequena multa, a mais pequena infração que fizesse naquele país, que podiam vir buscar durante um período de 10 anos, que podiam vir buscar esta situação e depois julgavam por tudo. E diz que isto podia dar entre 5 a 8 anos de prisão. Xiça.
Eu gostava de voltar, já estou farto desta merda. Isso, eu também acho que está na hora de começares a pensar e pôr-te a meter Para aí. já, pelo menos até o Natal, quero ver se junto uma notinha. Mas vamos ver. Mas era fixe, já estou um bocado farto disto. Eu sei que o meu sítio não vai ser aqui. Não vai. Não vai mesmo. Eu estou farta de que tu estejas aí. Mas olha, vou que eu já estou atrasado, já pedi, já vou chegar tarde ao Corsacó, mas eu tinha avisado ao Carlos, mas tenho de trabalhar. Vai lá, olha, dá cumprimentos ao pessoal então. Sim, senhor. Beijo grande. Tá. Saudades de tu, eu gosto muito Beijinho. de ti, beijão. Beijinhos para Tchau. elas também. Tá, beijinho, tchau. É assim, eu acho que em todas as criações, umas mais, outras menos, não é? Tu atravessas fronteiras e principalmente quando estás a trabalhar com outras culturas, não é? Pronto, eu ultrapassei preconceitos em relação ao Irão, eu gostei imenso de me ter aprofundado um pouco mais na cultura e de hoje em dia poder falar, não é, com outro conhecimento de causa. Em relação a um elenco feminino e à forma como trabalho também com as pessoas, também tive que ultrapassar algumas fronteiras, ou seja, tu vais ultrapassando fronteiras num conjunto de experiências que este projeto me envolveu. Olha uma coisa, eu não sei do que é que pode ser daqui, mas queria te perguntar se tu te importavas que eu ligasse à minha mãe, que te apresentasse a minha mãe por telefone. É na boa? Na boa. Toma. Então, Está tudo bem? está tudo? Olha, estou aqui a passear, isto é, estou a trabalhar, a fazer uma entrevista, mas é mais um passeio com a Clara Andermatt, aquela coreógrafa de quem te falei. Eu sei. Pronto, então Até sei que ela é do meu ano. 63, é isso? É. Eu não sei o seu nome, como é que se chama? Isabel Negrão. Pronto, eu também queria vos apresentar, só porque ainda não resolvi muito bem, não sei como é que vou resolver a coisa de ligar estes dois mundos. E então, porque aí por volta de 2012, eu trabalhava com uma iraniana num café, num bar.